Ele é um dos vocalistas mais renomados do metal brasileiro, faz parte do Coral do Amazonas e foi membro de bandas importantíssimas como a Glória Ópera e Hangar. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Humberto Sobrinho. Sejam todos bem-vindos ao Selva Cast. Fala aí, galera, mais um episódio do SelvaCast para vocês e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui Humberto Sobrinho. Muito obrigado por ter colado no nosso rolê, muito obrigado por estar aqui. Prazer é meu. Cara, não sei nem te dizer, cara, é uma honra te receber aqui. Imagina. Eu quero começar contigo, cara, sabendo quando é que tu soube que tu tinha uma voz assim, que pra mim é muito acima do normal, é uma voz emblemática. Quando é que tu descobriu, assim, dá pra eu ser cantor, assim, dá pra eu ser um cantor foda? Cara, eu tô sabendo agora que minha voz era muito acima, ó, você... nem eu sabia disso. Eu acho muito foda. Não, assim, mas é engraçado, cara, eu desde muito novo, né, moleque, lá por volta dos meus 11, 12 anos, eu comecei a ouvir metal, né? Eu ouvi por causa do Rock in Rio, inclusive, né? Naquela época eu tava com 11 anos, em 85. E eu via os amigos mais velhos, né? Ouvindo no carro e tal. Opa, isso aí é bom, hein? Gostei e tal. E era Whitesnake, Iron Maiden, Twisted Sister, Europe, né? Era o que tinha naquela época e que até hoje, né? É o que eu gosto de ouvir. E aí desde então, cara, eu disse, porra, aí eu curti muito Iron Maiden. E aí eu ouvindo a voz do Bruce Dickinson, né? E, pô, eu comecei a querer cantar. Junto assim, eu ia pro banheiro, né? Eu tinha uma vitrolinha, botava lá um vinil, né? Era um dia assim, o outro também. Até a exaustão. Era sagrado, cara. Aquela horinha do dia ali, geralmente na parte da tarde, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu ia ouvir o Iron Maiden lá. E aí eu lembro bem assim que eu ia pro banheiro e ficava querendo cantar daquela forma lá, cantar. E eu me via não apenas como o Bruce, mas no lugar dele. Humilde. Eu queria ser ele, literalmente assim, ó, sai, agora sou eu. Mas tem que aprender a pilotar o Boeing lá, pô. Né? O mestre é o mestre, mas ele é piloto, ele é historiador, ele é foda. Ele é foda, aquele cara. Ele é o cara, né? Ele é o cara. Tem que ter muita bagagem ali pra entrar no lugar dele. Então, assim, desde essa época aí, cara, eu sempre quis cantar, né? E lá por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, eu comprei uma guitarra, digo, eu quero tocar guitarra. Meu tio me ensinou a tocar violão, né? E tocar entre aspas, né? Dar uns acordes aqui, simples e tal. E aí eu digo, eu quero tocar guitarra. Aí comprei uma guitarra pra mim. E aí eu nunca aprendi. Chegou nem a arranhar, não? Não, eu tenho noção, né? Eu toco, assim, eu faço base e tal, mas solar, essas coisas não é comigo não. Mas o negócio mesmo foi cantar mesmo e foi o que eu desenvolvi, né? Piano também, eu sou apaixonado pelo som do piano, cara. Pra mim é um instrumento que tem mais sentimento, assim, dentro da música. Pra mim é o piano. Tudo que tem piano, assim, eu acho ele muito melancólico. Até mais que o violino. Então, é bonito o som, né? E ali você tem a harmonia completa, você faz muita coisa assim com o piano que você não consegue fazer no caso do violino, porque o violino não faz acorde, né? O violino é tipo solo, né? É uma nota por vez, é diferente do piano. O violino é tipo a voz. Tocar o teclado, um o pouco, piano? Sim. Eu toco, dou aula inclusive com o piano, né? Faz parte da minha ferramenta de trabalho para dar aula de canto, né? Então tu diria assim que a tua inspiração em questão vocal é o Bruce Dickinson? Primeiramente sim, ele foi o cara que eu bati o ouvido a primeira vez assim, pô, eu quero cantar que nem esse cara, né? E até hoje eu gosto demais da forma que ele canta,
é uma das minhas grandes influências, assim, né? Da forma que eu canto hoje. Eu gosto muito, assim, do estilo do Bruce Dickinson. Muito bom. Tu acha, assim, qual foi a primeira coisa do Bruce Dickinson que tu ouviu, assim? Cara, Aces High, certamente, porque na época eles estavam em turnê, era a turnê do Live After Death, né? Aquele ao vivo lá. E eu acho que é o clássico, né, do Iron Maiden, assim, onde ele toca só música top. Tava na época que era que disco era aquele, meu Deus? Será que era? Acho que era o Power Slave, né, em 85. Então o Live After Death tinha a música do Power Slave, do The Number of the Beast, Peace of Mind. Então ali só a melhor fase do Iron Maiden, assim, né? Até 88, 89, que foi o último disco com o Adrian Smith naquela época, né? Que foi o Seventh Son, que pra mim é o melhor disco do Iron Maiden, pra mim. Embora ele já tenha vindo de uma sequência assim matadora, cara, porque The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, porra, são pra mim os melhores discos que o Iron Maiden fez, e é o que eu ouço. Essa fase nova deles, eu te confesso que após o Seventh Son, aí saiu o Adrian Smith da banda, e aí os caras fizeram aquele No Prayer for the Dying, que todo mundo na época torceu o nariz, e eu fui um. Eu não ouço aquele disco até hoje. E o Iron Maiden pra mim tinha morrido ali. Eu falei, não, só vou ouvir do Seventh Son pra trás. E até hoje. Anos depois, já, e acho que em 2000, sei lá, 2000 alguma coisa, não lembro agora, eles lançaram aquele Brave New World, já com a volta do Adrian Smith, aí voltou meio que as raízes. E aí assim, né? Ficou 3 guitarristas, né? Não ouvi nada com o Blaze Bayley, não gosto da voz dele, acho chata. Ele tem uma voz meio de fumante, sei lá. Sei lá, mano. É tipo, olha o gás! E fora do metal, Humberto, o que tu ouve assim, velho? Sacanagem que sou eu, porra, pra falar isso. Fora do metal, o que tu ouve? Rapaz, fora do metal, eu gosto muito de música erudita, né? Eu faço parte do Coral do Amazonas já desde 2018 e eu amo aquele universo ali, cara. Aprendi a gostar de ópera, que era uma coisa que eu não entendia. E a ópera é uma música muito rica, cara. Quando você passa a entender aquilo ali, resumidamente, o que é uma ópera? É um teatro cantado. Para quem gosta de teatro, de dramatização, né, de peça e tal, é uma história contada só que com música, o que deixa muito mais legal. Né? E os compositores eruditos, compositores de ópera, os caras são feras demais, Os caras top, né, assim, nível altíssimo de música, de tudo. Né? Tu canta nesse estilo aí? Canto. No Coral do Amazonas é um coral lírico. A gente consegue encontrar alguma coisa no YouTube teu aí cantando? Desse estilo, não. Quer dizer, junto com coral, sim. Não solo. Solo eu não fiz nenhum. Como é o nome do coral? Coral do Amazonas. Muito bom. É o coral do Teatro Amazonas, né? Que é o que faz o Festival de Ópera todos os anos, né? Coral tradicional, aí já desde, sei lá, 90 e alguma coisa que existe o coral. Eram eles que estavam fazendo aqueles especiais tipo de Star Wars com trilha sonora de filmes, eram eles? Olha, na época eu ainda não estava no coral, mas eu não lembro se o Coral do Amazonas participou em algum desses, mas eu acho que misturou o Coral do Amazonas com algum outro coral, pegou algumas pessoas, cara, né, e tal. Eu vi uma... Não, é muito som, cara, o Coral do Amazonas... A marcha imperial do Darth Vader lá. Com a filarmônica, mano, né? Arrepia todo, cara. Com a filarmônica, nossa, aqui que pra mim uma das melhores orquestras do Brasil, cara. Muito boa. A Filarmônica do Amazonas é top. Só tem músico fora de série. Vou procurar um deles para trazer aqui no SavaCast. Falando em ópera. Olha o gancho. Lá vem. Vamos falar do Glória Ópera. Opa. Como que tu entrou no Glória Ópera?
Vamos Fala aí, lá. gente. Em 2000 estava eu, fui ver uma apresentação dos caras. A banda era instrumental, né? Em 2000, a banda era instrumental. Começo de 2000, a banda era instrumental. E eu fui ver uma apresentação deles lá na 7 de setembro, lá no... Como é que é o nome lá? Onde tem a Secretaria de Cultura, naquela casa lá, antiga. Uhum. Me fala agora o nome lá. Tá aparecendo já no vídeo aí. Eu sei, eu tô até com vergonha de falar isso. Eu e sabe, o cara vai ficando velho, ó, barba branca já, e o cara começa a ter Alzheimer. Né? Mas assim, lá na 7 de setembro os caras foram tocar, fizeram instrumental, né? E eu já sabia que eles estavam com um repertório tocando Dream Theater, né? Que era uma banda que eu gosto muito, assim. É uma banda que eu gosto muito. E era aquele repertório lá de, pô, vou dar uma olhada nos caras. Até porque para tocar Dream Theater não é qualquer um, não. Tem que se garantir, né? O pessoal falava grandes músicos e tal. Beleza, eu fui lá assistir. Aí assisti e tal, aí dias depois recebi uma ligação do baterista lá, do Helmut. Ah, cara, a gente tem umas músicas aqui que precisa pôr voz e tal. E aí quanto você cobra e tudo mais. Só migué, né? Aquele papo de cara quando quer que o cara faça um negócio de graça, né? Quanto é que você cobra? Aí eu, nada não, vamos ver aí, tá? Enfim, aí coloquei, me deram uma música, né? Eu disse, mas tá aí, e a melodia da música? Não, a gente tem uma aí, mas eu não quero nem te mostrar. Pensa numa melodia, tá aqui a letra, tá aqui a música, só um instrumental, pensa aí. Beleza, no outro dia eu marquei com ele, já tava com a melodia, quando eu botei a música pra tocar e já me veio, né? A inspiração e tal, comecei a ler ali. Aí foi One Step Behind, que foi a primeira música que eu gravei na minha vida. Gravar mesmo, em estúdio, assim, foi a primeira experiência de estúdio. Experiência de estúdio minha foi com achou? One Step Behind. Cara, até hoje, modéstia à parte, eu gosto muito. Onde foi? Foi lá com o Ricardo Mena, no estúdio dele, que eu não lembro agora exatamente onde era. E tava o Valflan, que era um grande músico aqui de Manaus, hoje mora em São Paulo, tem conservatório lá, né? O Valflan que estava na técnica, a parte técnica lá, e foi no estúdio do Ricardo Mena. E assim, foi uma demo, né, que a gente fez, tipo uma demo, né, e já foi pra gravação do Valores da Terra, de uma coletânea que foi lançada, com várias bandas, e cada um gravou uma música. E aí a gente gravou essa, One Step Behind, foi a primeira, tem no YouTube lá, inclusive, que é uma gravação um pouco diferente do que entrou depois, no que veio a ser o álbum da banda, né, do Rising Moangá, o primeiro disco, né? Uhum. Eu mudei já algumas coisas, porque eu sou um cara que eu não gosto muito de coisa repetitiva. Fora que você vai amadurecendo mais as ideias, né? Porque ali era um primeiro registro e tal, mas que já estava legal, né? Do que foi, do que a gente fez, já estava definido ali. Só que eu sempre mudo alguma coisinha ou outra. E a gente estava conversando aqui, antes de começar, nos bastidores, né? E até te perguntei, né? Eu falei, Humberto, tu já usou autotune na tua voz? O que tu acha sobre usar isso? Já usei. Eu acho que todo o universo já deve ter usado, né? Mas assim, diferentemente de muitos cantores, que tu percebe, cara, você ouve certas gravações e tem aquela voz meio robotizada, tu já sabe que já é uma entrega ali, né? Uhum. Eu nunca cheguei nesse nível, não. Desde o começo, eu sempre fui muito rigoroso com essa questão de gravação, de busca de perfeição, né? Do máximo, buscar o meu máximo, né? Para a época, para aquele momento ali. Eu sempre dei o máximo de mim em tudo que eu fiz. Então, assim, eu sempre gravava afinado, sempre gravei afinado. Agora, quando você passa um programa desse
ele vai dar uma diferençazinha de, sei lá, 1,2 para quem entende de teoria musical, isso é praticamente nada, né? Vamos supor, de 0 a 10, isso é 1, 2. Quem fazia os backing vocals teus? Era tu mesmo? Ao vivo era o Emerson, né, na baixista. Jean às vezes fazia algum também, mas assim, nos discos eu sempre gravei tudo. Agora eu sempre pedi pro Emerson reforçar, né? Até porque o que acontece? Você pode até gravar 3, 4, 5, 10 linhas de voz diferentes. Não soa nem a pau tão bom quanto você grava aquelas mesmas linhas com pessoas diferentes, por causa do timbre. O timbre diferente ganha muito, cara. Por mais que eu, por exemplo, eu grave 10 linhas de voz, todas com perfeição e tal, não vai soar a mesma coisa se gravar eu, você, entendeu? Eu, você, fulano, beltrano e tal, por causa do timbre de voz. Soa muito mais encorpado, muito mais bonito até. São várias frequências ali, ó. E não só a minha. Chegou a usar isso na gravação dos 2 álbuns do Glory Opera? Sim. Eu sempre, como eu te falei, eu sempre gravei os dois, né? Eu sempre gravei todas as vozes, mas eu sempre pedi pro Emerson, baixista, reforçar, dobrar alguma coisa, ou mais algum convidado. No primeiro disco a gente teve uns dois convidados lá na época, 3, não lembro. Pô, estamos falando aí de 2000, né? Não, de 2002. 2002, né? E então assim, tem muito tempo, 20 anos já, não lembro exatamente quem participou, né? Mas assim, a gente sempre teve essa ideia de fazer a coisa com qualidade, cara. Isso aí é uma coisa que a banda sempre buscou muito, assim, exaustivamente. A perfeição, o máximo de si, né? O máximo Mas é de cada notável isso, desde a parte instrumental até a parte vocal, assim. Que bom, que bom. E eu ia te perguntar sobre o processo de composição. Tu já chegava só para cantar a música ou tu, tipo, passava por esse processo de letra, melodia? Olha, antes de responder essa pergunta, só concluindo a questão da afinação, porque eu terminei dando uma volta, né, sobre o autotune. Então, assim, ó, 1,2 é quase nada. É diferente, por exemplo, meio tom, para mim já é absurdamente desafinado. Comigo não rola isso. Então, assim, eu tinha que cantar sempre afinadinho, no máximo, um ajustezinho que, se você ouvir muito, você vai perceber. Mas se você ouvir uma vez, você não percebe. Então, o autotune, para mim, ele tem que ser assim, não mais que isso, né? E em relação à composição, eu sempre participei, principalmente no primeiro álbum lá. Eu estava sempre nos ensaios, na hora que os meninos estavam compondo, então sempre eu até opinava, olha, essa parte aqui de guitarra, de repente tu pode fazer assim, aí eu solfejava, porque eu obviamente não sei tocar como os meninos lá, né? O Jean, na época era só o Jean. E eu digo, Jean, faz assim, solfejava. Ele, beleza. Aí já pegava aquela minha ideia, ainda aprimorava, né, mais da forma dele tocar lá e tal. Então, assim, era sempre muito participativo. Assim como eles também, geralmente eu fazia as melodias de voz e eles, uma vez por outra, assim, davam uma sugestão de alguma coisa. Olha, essa parte aqui, o que tu acha? Eu digo, beleza. Aí já pegava aquela ideia. E aí já, porra, tá aí, gostei dessa ideia e já desenvolvo ainda mais. É assim, é uma troca, tem um disco de vocês, eu acho que é esse primeiro, que conta a história do índio guerreiro lá que se apaixona pela Yara. Sim, é o primeiro, né? É o primeiro. Rising Moangá. De quem foi a ideia de narrar essa história? Jean. O Jean, ele sempre foi o escritor da banda, assim. Todas as letras dele, tanto do primeiro quanto do segundo álbum. Ele já tinha formatado na cabeça dele. Inclusive, é engraçado que assim, o primeiro disco, a história é contada do fim pro começo. No segundo já é como se fosse antes do primeiro, tá entendendo? Contada de trás pra frente. É bem louco, assim. Cara, muito bom. Tem uma música de vocês que chega a quase 30 minutos, né?
Drowning into Madness, se afogando foi gravar isso, na loucura, né? Como foi gravar isso, cara? Foi literalmente a loucura mesmo. É assim, elas são 8 partes juntas, né? São 8 partes juntas. É bem doido, assim, é uma música que sempre foi, desde que a gente lançou a música na época, sempre foi uma música que não podia faltar nos shows. Porra, música de 26 minutos, vai ser um show ou uma música só? É, por aí, mas tem que ter ela. Mas os fãs pediam muito? Sim, não podia deixar de tocar essa música. Ela é muito louca mesmo. O pessoal gosta demais dessa música, porque ela não é uma coisa repetitiva. Ela tem 26 minutos, mas imagina 8 músicas numa só. Eu consigo imaginar ela do jeito como tu descreveu uma saga. Tu descreveu a ópera, a história contada. Isso, é uma história. Eu consigo ver essa música da mesma forma como tu descreveu a ópera. Mas ela é exatamente isso. E ela é do Glory Opera. Sim, né? sim. Muito bom, cara. E essa, assim, como foi, como músico, né? Claro. A repercussão, né? O feedback dos teus fãs, dos fãs da banda da Glory Opera, e quanto a esse álbum, como foi a recepção? Tu lembra? Foi a melhor possível, digamos assim, né? A gente sempre se surpreendia, né? Com a receptividade da galera, assim. Por mais que... Porque a gente sempre teve o pé no chão. Né? Você nunca pode achar que, pô, tá ótimo para nós. Pode ser que não esteja para você. Então a gente sempre teve pé no chão, né? A gente sempre fez a coisa com muito carinho e tal, com muita dedicação, o melhor que cada um poderia fazer. Isso a gente sempre fez, né? Com muito sacrifício, sangue, suor e lágrimas, né? Literalmente. E felizmente a reação do pessoal sempre foi muito positiva. Sempre muito positiva, cara, né? E isso foi muito, muito, muito bom pra gente, cara. Sempre foi muito bom. Onde a gente chegava, sempre que nós tocamos, sempre shows com muita gente, o pessoal... Se tem uma coisa, cara, que não tem preço, é quando você tá aqui e o pessoal tá cantando as suas músicas. É emocionante, é uma energia que você... Uma sensação que você tem que só sabe quem está passando por aquilo. É difícil você falar, só quem está sentindo. É muito bom. E quanto ao segundo álbum? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu vi que vocês tocaram ao lado ali, né? No mesmo evento, Nightwish, Xamã. Como é que foi, tipo, abrir e tocar com essas bandas, cara? Nightwish foi na época que a gente tinha assinado com a Mega Hard, que era um selo lá de São Paulo, já no primeiro disco ainda, né, no primeiro álbum. E aí o Nightwish estava em turnê pelo Brasil. E aí surgiu a oportunidade, precisando de uma banda de abertura. E aí nós fizemos 2 shows em locais grandes. Um em Belo Horizonte e outro no Rio de Janeiro. Um público assim gigantesco, assim, foi top demais, cara. Imagina uma banda saindo daqui do Amazonas, que naquela época você não tinha acesso a como você tem hoje na internet, né? A internet estava engatinhando ainda, né? Então, assim, hoje em dia você tem YouTube, né? Você tem tantas formas, tem Spotify, você tem Deezer, você tem tanta coisa para divulgar o seu trabalho, né? O próprio Facebook, Instagram e tal, as mídias sociais, você tem... Naquela época não existia nada disso, né? Para você carregar, você baixar uma música, aquela época de linha de escada, meu amigo, você passava a noite toda, você ia dormir de manhã que a sua música tava terminando de baixar, né? Eu peguei a época do modem ainda e eu já achava ruim. Então. Imagina a de escada, mano. Então, a linha de escada era terrível. Tinha um barulhinho, né? Eita, conectando aí. Tinha uma parada que não podia usar o telefone, uma porra assim, né? Porque não zoava, né? Não ferrava tudo, assim. Então, geralmente, era o pessoal da madrugada. Até porque de madrugada ficava menos congestionado, né? Tem isso também. Então, assim, cara, você, numa oportunidade dessa, com Nightwish, de você mostrar seu trabalho para milhares de pessoas ali que nunca tinham ouvido falar de você,
E a receptividade das pessoas no show, mesmo sem conhecer a banda, foi top. E quem sente primeiro a positividade ou a negatividade do público é o vocalista, né? Com certeza, é o homem de frente, né? O frontman. É o cara que tá lá, é o cara que dá a cara pra levar a lata, né? É o primeiro que pega, né? A cara pra lata, tomatada, é tudo. E felizmente, cara, eu nunca passei por isso. E vocês tocaram, assim, quais cidades? Com o Nightwish foi Belo Horizonte e Rio. Foi com só essas duas cidades aí. Mas assim, no Brasil tocamos em várias cidades. São Paulo várias vezes, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Nordeste, né? Em 2008 a gente fez um bocado de cidade aí. Vocês faziam assim por álbum ou misturava tudo? Não, misturado, porque aquela coisa, a banda ela tem um álbum, tem dois. Se ela deixar, por mais que, por exemplo, você esteja na turnê do segundo álbum, do 10º álbum, sei lá, você sempre vai ter que tocar aquelas outras lá que o pessoal te acompanha há muito tempo, né? Olha, toca aquela lá, não pode deixar tocar nunca. É claro que a ênfase está naquele disco ali que você acabou de lançar, né? Você dá prioridade àquilo ali, mas você sempre tem que tocar. Por exemplo, você vê o Bon Jovi, eu acho que ele não aguenta mais cantar Always, eu acho. Mas a mulherada gosta, fica lá, ai, meu Deus, ai, coraçãozinho. Imagina quantas vezes esse cara já cantou isso. Meu Deus, cara, eu que vivo fazendo cover do Bon Jovi por aí com banda, eu já não aguento mais, imagina ele, cara. Pô, e ele tá há quantos anos cantando Always aí? Pois é. Ele já tá velho já, cara. Olha, eu tinha nessa época, eu tinha uns 11, 12 anos também, eu tô com 47. O cara tá há 40 anos aí cantando Always. Nossa senhora. Qual foi o show mais emblemático aí de todos esses aí do Glory Opera, na tua opinião? Porra, é difícil falar, viu? Consegue montar pelo menos um top 3 aí para não ser injusto com outros? Olha, no Tropical Hotel ali, na arena do Tropical, foi um show muito top. Ali na academia de tênis, quando a gente tocou com o Xamã, foi um show assim inesquecível, né? O pessoal já com as músicas na ponta da língua, mágico, assim, cantando ali, 5.000 pessoas, né? Porque foi lotado lá na academia de tênis, foi um show inesquecível, assim. E esses daí com Nightwish, né? Em cidades grandes, com público grande também, e mesmo as pessoas sem te conhecer, mas a gente ganhou o pessoal lá. E pra fora, assim, quando foi que tu viu que o pessoal tava cantando as tuas músicas? Porque tu tem um público fora daqui do Amazonas. Sim, sim. Pois é, pra fora, vamos lá. Eu acho que já do primeiro pro segundo álbum. Porque quando a gente lançou, a gente teve a sorte de já lançar aqui em Manaus pelo Valores da Terra e lá fora, no caso, pela Mega Hard, que fez a distribuição. Então, e naquela época o pessoal gostava muito de comprar CD e tal, e banda brasileira, tava com aquela coisa, né? Surgindo muitas bandas, e Glory Opera foi uma que deu muito o que falar, cara. Sempre foi, e até hoje, assim, banda muito respeitada, né? Eu acompanho vocês aí nas plataformas, né? Eu gosto de estar lendo comentário, aí eu vim para esse podcast para gravar contigo já em mente, eu li muitos comentários, muitos mesmo, assim. E de fora, de várias partes, até de gringo, cara. Pois é. Vocês têm um público fora do Brasil, né? Tem. Sempre tivemos, né? A gente sempre recebeu, naquela época, né? Era o Orkut, né? Era o Orkut e vinha muita... Vocês tiveram ali trabalho no MySpace, ali que tinha muita banda que postava ali, né? Isso, MySpace, então... Tá aí, uma plataforma que não durou muito, né? Mas que foi muito útil, assim. MySpace, então tinha muita gente de fora, assim, da Europa, do Japão, onde a música conseguiu chegar, assim, porque assim, tinha até pessoas do Brasil que iam para fora e aí mostrava para alguém lá e a coisa foi se divulgando dessa forma, né? Não é como eu te falei que hoje tem tanto recurso. Se fosse hoje, eu acho que seria ia muito bombar mais. Ia bombar muito hoje é mais. Muito fácil de consumir as hoje coisas. Hoje é rápido, assim, né? Você
clica, pau, você tem ali tudo na tua frente, né? Eu li aí tu pode confirmar pra mim ou não, se tu se sentir à vontade, a questão da gravadora de vocês. Durante a gravação, acho que do segundo álbum, vocês tiveram um rompimento com ela, que até meio que atrapalhou a gravação de vocês. Na verdade, assim, no segundo álbum a gente já fez tudo por conta própria, né? Mas a gravadora ainda estava com vocês, pelo menos no início do processo? Tá, e agora você me pegou. Que foi o que eu li na matéria de vocês. Eu acho que sim, mas aí acho que teve alguma questão financeira lá, sim, com o estúdio. Foi isso, né? Aí que eu li. Eu não lembro muito bem, porque foi em 2007, por aí, 2000. Então, mas assim, na época eu acho que teve um rompimento, assim, por causa dessa questão financeira, que o cara não queria arcar com o estúdio e tal. Então a gente faz por conta própria, e assim fizemos. Tiveram uma receptividade boa no segundo álbum. Muito boa, porque ótima, eu digo. A banda já teve a receptividade boa no primeiro disco. Sim. Né? Já foi muito bem recebida no primeiro disco. Então, do primeiro pro segundo já era meio que de se esperar, digamos assim. Né? Aquela expectativa e tal. E aí a gente fez um outro disco bem diferente do primeiro, embora que conceitual também, né? Seguindo aquela mesma linha de raciocínio da história lá das lendas amazônicas e tal. E esse na verdade, isso é uma coisa, é um diferencial da banda, né? Porque assim, no meio do rock, do heavy metal e tal, você vê as bandas europeias falando de espada, de dragão, de não sei o quê. Então por que uma banda do Brasil e daqui do Amazonas, né, iria falar disso? Se tem lendas aqui também, né? Muito boas, inclusive. Né, lendas, histórias bonitas, né, histórias ricas, assim, que a gente poderia abordar. E assim fizemos, desde o primeiro, e o pessoal recebeu isso muito bem. Inclusive fora do Brasil, né? Eu comentei isso no episódio passado com um convidado, e eu falei assim, olha, o Sepultura, por exemplo, ele foi reconhecido pra mim, assim, mundialmente, assim, que eu vi até tipo em filmes de Hollywood, o pôster do Roots, a partir do momento que ele começou a imprimir a cultura brasileira dele, nossa, né? Sim, ali é um diferencial, cara. Porque a música brasileira é muito bem vista lá fora. Porque você deixa de ser mais um. Exatamente. Foi o que tu falou. Não é mais do mesmo, sabe? Você tem um diferencial, você tem um ritmo diferente, uma pegada diferente, uma história diferente. E as pessoas gostam disso, sim, de novidade. Né? Então, para eles, por isso que o gringo, ele adora a música brasileira, né? E no Brasil nós temos aí inúmeros ritmos, né? E culturas. Nosso país é imenso. Você vai de uma região sul para a região norte, você tem um choque, tanto climático como cultural, né? Literalmente, né? Você tá lá no frio, você vem pra cá pro inferno aqui, o cara, meu Deus, né? Eu que vim do Nordeste, cara, né? Pra quem não sabe, eu sou nordestino, nasci e cresci em Recife, vim morar em Manaus em 98, né? Eu tive um choque quando eu cheguei aqui. Aqui é muito quente, cara. É mais quente que o Nordeste? Muito mais. Nossa, a perder de vista. Recife é litoral, é praia, tem muito vento. Aqui né? Manaus, foda, você treinamento tá na inferno, sombra, mano. Você tá na sombra, você tá aqui não aguenta, cara. Cara, aqui não é fácil, não. E como que foi assim a tua saída do Glory Opera? Por que tu saiu? Qual foram os teus motivos? Na época o pessoal tava compondo, né? E assim, eu não tava com muito tempo para me dedicar. Então, assim, como eu parei para pensar, eu disse, olha, eu acho que eu estou atrapalhando. Eu sou um cara que não atrapalha ninguém. Não atrapalho ninguém. Então, me retirei. Eu estava focado, estava estudando, inclusive, né, para uma possível entrada no Coral do Amazonas, que era uma coisa que há quase 20 anos que eu vinha buscando, né, porque você só entra com concurso. Não é fácil,
é um outro mundo, né? Até na forma de cantar. Tu é formado em música? Não. Eu estudei música, mas não fiz a faculdade de música. Mas eu estudei bastante, assim. E assim, para você entrar no Coral do Amazonas, além de você ter que saber cantar da forma lírica, você tem que ler música. Né? Você tem que saber ler partitura, você tem, né, tem uma série de pré-requisitos ali, porque é um coral lírico. Né? Então eu estava estudando e tal, e aí os caras, porque tá, bicho, então vamos fazer o seguinte, segue. Né? Foi triste pra caramba pra mim, porque na verdade esse foi um dos motivos, né? Eu vou já chegar no outro. É ruim quando você se sente, tipo, atrapalhando, sabe? Então eu digo, não, eu sou um cara muito consciente, então eu respeito muito o trabalho de todo mundo, de qualquer segmento, seja musical ou seja lá o que for. Todo profissional, pra mim, ele merece respeito. Então, eu sou um cara que eu gosto de ser respeitado, mas eu respeito as pessoas primeiro para que eu tenha a reciprocidade, né? Então, assim, além disso, eu estava muito desmotivado. Estava desmotivado porque heavy metal no Brasil nunca foi fácil. E aí, nessa época, tava tipo ladeira abaixo. Tava de mal a pior. E tá até hoje. Isso era que ano? Acho que 2017, já 17 para 18. Saiu do Glory Opera, era o quê? 18? Oficialmente sim. Que foi lá, eu entrei no Coral do Amazonas em março de 2018, um pouquinho antes. Acho que já por fim de 2017 eu já saí da banda. Então foi mais questão pessoal do que pessoal treta, mesmo. Não, porque banda, não, a gente sabe que banda é foda, né, bicho? Sempre rola. Tu tá com 5, 6 caboclos ali convivendo. Não, mas eu sempre fui um cara que nunca tive treta com ninguém, não. Assim, aliás, a gente sempre foi tranquilo. Todo mundo sempre foi muito tranquilo. Né? Então foi bem natural, assim. Foi triste porque eu me dediquei praticamente 20 anos, né? 18 anos eu fiquei na banda. Ralei muito, né? Teve até integrante que saiu em 2007, depois voltou e que já saiu de novo também, já depois de mim. Né? Mas é isso, cara. E como que foi cara, pros fãs assim? Banda é casamento, parceiro. Tu Puta separa a volta. Só que é pior, né? Porque é um casamento que não tem sexo. É pior. Mas muitas vezes te fode a vida. Literalmente. Não, literalmente não. Financeiramente. Mente. É porque tu investe teu tempo, dinheiro. Sim, tempo, dinheiro. Paciência. É o que eu falei, é sangue, suor e lágrimas. Como foi assim pros fãs, assim? Como foi para eles? Como eles chegaram em ti depois que tu saiu? Cara, cobraram alguma coisa? Que foi foda. As pessoas sempre perguntam, e aí, o que aconteceu? Eu sempre respondo o que eu tô te respondendo aqui. Não estava muito motivado e tal, e fui estudar outras coisas. Qual foi fui trilhar outro caminho, tanto que eu tô hoje no Coral do Amazonas, e na época estudei, passei em primeiro lugar e tô até lá, tô 3 anos já. Qual foi o ponto crucial que te desmotivou? Público. Infelizmente eu tenho que falar isso, público. Porque financeiramente, essa é a real, nunca ganhamos dinheiro com a banda. Na verdade, a gente só ganhou dívida. Todo mundo só ganhou dívida, né? Porque sempre a gente tinha que bancar. Por exemplo, o segundo álbum lá. Botamos dinheiro até no primeiro. E olha que no primeiro teve verba do projeto Valores da Terra, teve verba da Mega Hard. Só que pra gente fazer aquelas músicas ali precisava muitas horas de estúdio para fazer daquele jeito que nós fizemos. E essas horas extras tivemos que tirar do bolso. Então, mesmo com verba
do Valores da Terra, verba da Mega Rádio, também entrou verba nossa no primeiro álbum. No segundo, já falamos aqui que foi todo nosso, né? E aí, quer dizer, aí você passa anos batalhando, né? E aí, como eu te falei, heavy metal tava ladeira abaixo, o público cada vez menor. O brasileiro tem uma triste mania de valorizar só o que vem de fora. E nós sabemos que no Brasil temos músicos muito melhores. Muito melhores. Não é mais ou menos, muito melhores do que tem lá fora. Não que lá fora não tenha, tem músicos excelentes do mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, o brasileiro é um cara tão persistente, tão dedicado, que hoje os músicos que nós temos no Brasil, cara, que toca rock, eu vou te falar uma coisa. Hoje o Brasil acho que está muito além. Só que... Foda. Nós estamos aqui com um dos grandes músicos do Amazonas e a gente vai encerrar esse bloco. E depois a gente vem e encerra o podcast com umas perguntas mais loucas aí que eu elaborei aqui. Pode ser? Fala galera, estamos de volta para o segundo e eu acho que é o último bloco. Toda vez eu falo que é o último bloco e nunca é. E vamos tentar fazer o último bloco aqui com Humberto Sobrinho. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, vamos ver o que é que vai sair agora. Humberto, tu me falou que tu tem postado coisas nas tuas redes sociais que é de certa forma até polêmica, porque sempre quando se trata de política é polêmico, certo? Sim. É bem curioso, porque hoje eu tava assistindo uns vídeos teus da banda e tal, e aí um comentário lá me chamou a atenção e, cara, eu já fiz a liga logo nisso que tu falou. Qual? O cara falou assim, cara, eu gosto muito... Vai aparecer esse comentário, eu vou botar bem baixo aí. Eu vou caçar esse comentário. O cara falou, gostava muito dessa banda. Muito, muito, muito mesmo. Parei de ouvir quando eu vi a rede social do vocalista e ele é bolsonarista e não sei o que. É bolsominion. Qual é a tua visão política, se tratando do nosso Brasilzão aí? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, nós vivemos numa democracia. Né? Se é uma democracia, somos livres. Amém? Somos livres. Né? Nós não vivemos um regime ditador, socialista, comunista, ista. E nem devemos, aliás, ainda bem que não. Né? Então, assim, eu respeito e vou sempre respeitar quem tem uma posição diferente da minha. Isso é democracia. Exatamente. Eu não sou o dono da verdade, nem você. Mas o que acontece muito... é que eu vejo, por exemplo, eu sou um cara conservador, né, de direita e tal, e aí eu posto alguma coisa lá, sempre tem um esquerdista lá de plantão para me alfinetar, sendo que eu sou um cara que eu vejo postagens de que eu não concordo, de esquerdista, eu passo direto, eu respeito o cara, mas é engraçado como sempre vem alguém me alfinetar. Agora, ele poderia dizer, olha, Humberto, não concordo com você por isso. Tranquilo. Sem problema. Agora não venha dizer pra mim, você como comentarista político é um grande cantor, é melhor você ficar lá no palco mesmo. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Porque a primeira vez que isso me aconteceu, o cara falou esse tipo de comentário, foi quando eu postei o ano passado, eu dizendo que a China fez de propósito. O Covid. Que eu achava que isso era de propósito, porque era muita coincidência os caras já terem estoques absurdos de máscara, de respirador, de insumo, disso, daquilo, outro. Muita coincidência.
Como é que os caras já têm um estoque para vender para o mundo, assim, de um negócio que ninguém tá esperando? Saiu até uma matéria, eu não lembro qual foi o jornal, acho que tu deve ter acompanhado, que o governo lá da China está sendo investigado sobre isso aí. Estão tentando investigar. Os Estados Unidos quer entrar lá e eu já vi, inclusive... Aí vê só para concluir esse pedacinho, o cara falou, teoria da conspiração, hahaha. Nossa, cara, logo você, não sei o quê, você é melhor cantando mesmo, porque você tá falando merda, você tá falando não sei o quê, não sei o quê. Aí já veio nesses moldes, né, já alfinetando o cara, diminuindo a pessoa. Eu acho que não é por aí. Por mais que você seja o bambambam, o grande pensador, o grande filósofo, isso não te dá direito de você diminuir ninguém. Se você sabe mais que outra pessoa, algum determinado assunto, compartilhe com ele, ensine para o cara, informe a pessoa. E nunca diga, você é um jumento, você é um merda, nossa, você é burro. E o pessoal da esquerda tem esse pensamento assim. Pode perceber que eles são muito agressivos. No entanto, falam que a galera da direita que é o gabinete do ódio, que é isso, aquilo, outro. Aí você vem lá para as diretrizes, vamos lá, né? Começou a falar dessa porra? É aquela lá. Aí vem as diretrizes de Lenin, né? Decálogo de Lenin. Acuse do que você faz, xingue do que você é. A esquerda faz isso direto. Eu vi é até curioso, para ilustrar isso que tu tá falando, eu vi um vídeo há muito tempo já, das últimas eleições aí, foi para deputado, aquele rapaz do Mamãe Falei, não sei se tu chegou a acompanhar o trabalho dele, ele fazia uns vídeos curiosos. Sei. No entanto, curiosos. Ele ia para essas manifestações, vamos dizer, esquerdistas, né? E ele ia para lá, na maioria das vezes que ele chegava e ele perguntava para a pessoa, tudo bem que depois o pessoal acusou ele de manipular o vídeo e tal, mas muitas das vezes tu via realmente que ele chegava assim, aí o manifestante tava tocando foda-se lá. Aí ele chegava lá, senhora, por gentileza, você tá reivindicando o quê? Eu tô reivindicando Bugava, né? Dava uma bugada. Aí ela dizia assim, vamos dizer, a passagem de ônibus. Mas tá, você sabia que a passagem de ônibus isso? Não. Cara, procura esse vídeo. É curiosíssimo. Não, como aquela expressão massa de manobra, que existe dos dois lados, direita e esquerda. Existe. Sim. Mas é curiosíssimo como na experiência mesmo, na prática, como tu vê que o cara tava ali fazendo número e não sabia o que ele tava reivindicando. É que nem eu vejo, tem um cara que é Gabriel, o nome dele. O policial? Sim. O Monteiro? Isso. Eu gosto muito dos vídeos dele porque ele vai lá nas manifestações da galera da esquerda, né? Uhum. E aí? O que você tá fazendo aí? Não, porque não sei o que é. Exatamente a mesma coisa que você tá falando. Ele é vereador do Rio de Janeiro agora. Ela lá do Rio de Janeiro, isso. Aí, o que você tá fazendo aqui? Porque não sei o que, blá, mas você sabe tal coisa? Ele... Não, e quem foi fulano? O que ele fez? Mas você sabia tal coisa? Você sabia? Não sabe nada, cara. Não sabe nada. O pessoal tá ali só no oba-oba. Será que eles estão ali mais... A gente até estava falando sobre isso. Estão ali para fumar maconha, é isso que eles estão fazendo mais lá. Na questão da lacração, que isso está muito em trend hoje, né? Lacração, essa palavra. Tu até falou que tu odeia isso. Eu não... Pessoal lacrador aí, eu mando de volta para Lacrolândia. Até enrolei a língua. Ó, vai para Lacrolândia lá, vai te embora. Tu acha isso aí, cara? Não, bicho, eu acho assim, como eu falei, todo mundo é livre para fazer o que quiser da vida. Uhum. Né? Eu não tenho nada a ver com a vida do cara. Tenho que respeitar, mas eu gosto que me respeite, cara. Eu sou um cara que respeito todo mundo. E eu fico muito puto da vida também quem não me respeita. Quer me deixar louco, cara? Me xingue, né? ou venha me tratar como se fosse um imbecil qualquer. Aí o cara não vai se dar bem comigo, não. A questão dessas últimas eleições aí, no último episódio eu até comentei com o Luciano Campos, que foi o nosso convidado,
E ele fazia uns eventos e uns underground aqui, muito top, legal, foi legal pra caralho o episódio dele. E a gente conversou sobre essa questão do esquerda e direita. E muita gente, como a gente já falou aqui, tava lá pra lacrar, não sabe dos reais motivos da situação. E na própria casa do brasileiro, deu treta, assim, do filho ser de esquerda, do pai ser de direita. Tem até um vídeo que viralizou aí nas redes sociais de um pai indo buscar o filho dele na manifestação. Meu filho, o que tu faz aí, rapaz? Eu te dou tudo. O que tu tá reivindicando? O que tu nem trabalha? Ah, o famoso socialista de iPhone. E aí, no meio de toda essa confusão dessa última eleição aí, que segundo turno deu Haddad e Bolsonaro, tu ficou de que lado, cara? Eu fiquei do lado do meu país, cara. Naquela época, eu achava o Bolsonaro um doido. Pra ser bem sincero, eu digo, esse cara é meio doido. Mas, porra, não dá pra votar no PT. Não vou votar no PT. Fecha a porta. Né? Não vou votar no PT de jeito nenhum. Então, vamos lá. Vamos votar no menos ruim. Eu pensei na época. Só que aí, bicho... Vamos lá. Vamos ver qual que é a desse doido aí. E aí eu tô vendo o cara fechando torneira de mídia que só mamava. Aí, Lei Rouanet, que nunca me serviu, nunca peguei R$1 de Lei Rouanet e nem conheço quem pegou. Artista pequeno, né? Como o Bolsonaro mesmo falou. Lei Rouanet, pô, pra beneficiar artista consagrado aí. Mas é isso, cara. Você só via Lobão, Daniela Mercury, Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa galerinha de sempre, pegando milhões e milhões da Lei Rouanet ano após ano. E aí o que acontece? É muito esquema dos caras lá de dentro que liberam a verba com eles, com o empresário, com tudo. Então, quer dizer, para que serve essa lei? Para o artista, ou melhor dizendo, ela serve ao propósito ao qual ela foi criada? Não. Porque ela foi criada para quê? Para o artista pequeno. Para incentivar o artista. Para incentivar o artista. É como ele diz, artista consagrado não precisa de Lei Rouanet. Exatamente. E esse dinheiro sai do seu bolso. Porque muita gente fala, porque a Lei Rouanet, a empresa que dá o dinheiro, a empresa não dá porra nenhuma. Porque aquela grana que ela dá, ela desconta do imposto de renda. Opa, da verba federal, que é nossa. Então, a empresa não dá nada não, parceiro. Entendeu? O dinheiro é do governo, na verdade, quer dizer, do governo, nosso. Então, por que eu que tenho que bancar artista consagrado? Você. Se é para incentivar, que se incentive, o artista pequeno. Se tivesse acontecido isso sempre, ninguém estava reclamando de Lei Rouanet. Eu acho que é por aí. Entre outras torneiras mais, né, cara? A gente vê aí, um judiciário podre. Podre. O judiciário está podre. A gente sabe que não é 100%. Né? Tem juízes, desembargadores aí que a gente sabe que são pessoas corretas, pessoas que fazem aquilo que tem que fazer na função deles. E a gente vê outras, tem um monte de juiz de direito aí, milionário. Como que um juiz é milionário, cara? O salário dele não dá para ele ser milionário. Como que você explica isso? Desembargador milionário, juiz milionário? Não pode. Ele não ganha milhões. Então por que ele tem milhões? Vendendo sentença. E aí quem que julga eles? Eles mesmos. Opa, que legal, né? E o povo rindo, sem saber de nada. E o que acontece? Você que paga o salário dele. Enquanto essa questão... É você quem paga. O juiz, o desembargador, o político, o presidente, ele é meu empregado, ele é seu empregado. Você, eu, todo mundo paga o salário desses caras. Sim. Né? E as pessoas estão passando fome, cara.
As pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão passando um monte de dificuldade, enquanto esses caras têm auxílio paletó, auxílio creche, auxílio não sei de quê, um monte de auxílio, cara. Um monte de penduricalho, sabe? Ganhando verba adoidado, sabe? Isso é nojento. Isso é ultrajante. Isso é vergonhoso. Isso tem que parar. Isso tem que parar. As pessoas estão aí preocupadas em quem vai lacrar no Facebook. Eu não estou preocupado com isso, cara. Eu não estou atrás de like. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em defender meu país. Eu sou um cara que eu sou patriota. Eu sou brasileiro. Aí muita gente, porque eu admirava você, porque você era um grande cantor e blá blá blá, e não sei o quê. Aí eu digo, pois é, né? Mas nunca pagou minhas contas, não ganhei dinheiro com a banda, com metal, não ganhei. Não ganhei. Tu falou que por tu ser de uma banda de rock, de metal, e isso sempre rola mesmo, os fãs, alguns fãs na verdade, cobram um posicionamento teu que seja contra o governo, porque o rock é isso e tal. Fala sobre isso aí. Então, cara, eu acho que você não tem que ser contra o governo só por isso. Você tem que ser contra o cara que te rouba. Você tem que ser contra o cara que está desviando o seu dinheiro de imposto, desviando, fazendo coisa errada. Vamos lá. Não importa. Se fosse, por exemplo, o Bolsonaro, eu ia mandar ele pra puta que pariu. Eu não tenho um bandido de estimação. Você não tem que ter bandido de estimação. As pessoas, porque o Lula é o maior bandido da história desse país. O maior líder de facção da história desse país. Isso é fato. Não tem como se dizer que não. A prova disso são os comparsas que entregaram ele em tudo que é delação. Mas o cara tá solto por quê? Porque o STF, que dos 11 ministros, acho que 8, o PT colocou lá. Ou seja, o PT fez toda a máquina, cara. O PT fez toda a máquina. O PT botou o judiciário na mão dele, botou até a oposição do PT tava no meio das falcatruas. É um jogo de cartas marcadas. O Lula, eu tenho que admitir, ele é um gênio. Um gênio do bandido, um gênio da bandidagem. O cara, ele fez um esquema que ele botou... Se eu for pra merda, eu levo todo mundo junto. Né? Só que, o que acontece? Foi preso e tal, com tudo que é prova, quer dizer, anos de trabalho da Polícia Federal, anos jogado fora. Anos. Dinheiro jogado fora, porque as operações custam dinheiro. Custa muito. Meu dinheiro, seu dinheiro. Sim. Entendeu? Para um filho de uma puta lá do judiciário soltar o cara. Isso é revoltante, cara. Isso é eu fico... Sabe? Eu saio de mim, cara, porque quando eu começo a falar dessas coisas, é muito revoltante. Eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas certas. Entendeu? E é revoltante você ver um cara desse solto, um cara que todo mundo sabe que roubou milhões, desviou, e aí vem um fulano ali que tá tentando vender um churrasquinho, o cara sendo algemado, a polícia metendo um pontapé na banquinha do cara, o cara, pelo amor de Deus, eu vi vídeo, cara. Bicho, eu fiquei muito, sabe, muito mal quando eu vi um vídeo de um cara no Ceará, o cara vendendo um churrasquinho lá, ele falou, pelo amor de Deus, eu não tenho nada na minha casa, eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro. O cara com um churrasquinho lá, ele falou, ó, eu não estou aglomerando, não tenho cadeira aqui, não tenho nada, o cara compra, vai embora. Eu não estou nem fazendo isso, eu não estou... Nossa. Pelo amor de Deus, o cara começou a chorar. Quer dizer, isso é muito ruim, cara. Eu fiquei mal só de ver um vídeo desse. Enquanto isso, a gente vê esses caras com jatinho, com não sei o quê. Gilmar Mendes, outro dia, tiveram que bloquear ele, porque
Só em São Paulo parece que ele foi num dia, ele foi e voltou 4 vezes com o avião da Força Aérea, porra. Caralho. Num dia, brother. Olha o prejuízo que um cara desse dá. Você que paga por isso. Tem um Instagram aqui do cara, eu vou botar aí, vai aparecer aí. É muito bom esse Instagram, não sei se tu utiliza a plataforma do Instagram. Muito pouco. Tem lá, mas eu esse vejo cara sim. ele coloca os espelhos dos gastos dos deputados. Apareceu um lá, um deputado daqui do Amazonas, que em um mês ele gastou com combustível 8 milhões. 8 milhões? 8 milhões. Meu Deus, cara. Tá lá o espelho lá da conta do cara. Ó, quer ver uma coisa? Você vê como a máquina, ela dá tanta despesa. Você pega lá o orçamento anual do STF. São 11 ministros. 11. Sabe quantos empregados tem no STF? Nossa, você nem imagina. Tem 1.000 e tantos empregados. 1.000 e tantos. Aí você divide 1.000 e tanto por 11, dá mais de 100 para cada um. Pra quê? Diga pra mim, pra quê? Um cara daquele tem não sei quantos motoristas, copeiro, tem auxiliar, um monte de gente que não vai nem lá. Os famosos laranjas, né? Tem laranja, tem a feira toda, né? Pelo amor de Deus, que imagina, um STF com 11 ministros tem 1.000 e tantos empregados. Só para os 11? Tem coisa errada aí, não tem, parceiro? Não precisa entender de contabilidade nem de política pra gente saber que tem coisa errada aí. Falar em coisa errada, tu falou mais cedo que tu votou no Bolsonaro e eles estão atribuindo muito essas mortes do Covid a ele, né? Estão chamando ele de genocida. O que tu pensa sobre isso? Tu concorda com esse pensamento? Eu penso que o genocida é o Xi Jinping lá, o cara da China lá, que soltou o vírus no mundo. Ele sim é genocida. Genocida são as pessoas que desviam verba, que desviaram verba, os governadores aí de vários estados que desviaram verba da verba pública que era para ser aplicada na pandemia e encher os bolsos. Isso é genocídio. Entendeu? Eu acho que é por aí. Não é o doido do Bolsonaro, não, cara. Ele pode ser doido, mas é um doido ajuizado. É um doido engraçado. Vamos lá, vai. Né? Mas falando sério, assim, genocida pra mim é esse cara que rouba. Enquanto que ele tá roubando, as pessoas estão morrendo. Né? Porque aquela grana que era para ser aplicada no SUS, no hospital de campanha, né? Que é para atender as pessoas carentes, eles estão roubando. E aquele cara lá morreu por falta de atendimento. O SUS, ele tá ruim, não é de hoje. Há décadas. Principalmente na era do PT. Aí o pessoal, porque o PT tirou muito dinheiro da saúde e da educação. E isso é fato, é só pesquisar. Hoje em dia, nós temos acesso, gente, a gente tem acesso. Eu costumo dizer, dá um Google aí e vai procurar fontes mais confiáveis. Não vai atrás de Folha, de esses tabloides esquerdistas doentes que só mamava no dinheiro do governo, ou melhor, no nosso dinheiro, né? Para publicar coisas boas a respeito do... É como tá aí o doido do Bolsonaro mais uma vez, fala assim: eu vou fazer propaganda do Correio para dizer que ele entrega a carta, porra. Mas não é? Era assim que funcionava. Você vê a Globo aí, a Globo já era. O governo fechou a torneirinha assim, eles estão esperneando. Aí estão demitindo um monte de gente. Por quê? Quem sustentava eram nós, com o nosso dinheiro. Teve uma saída agora importantíssima, né? O Faustão, né? Saiu da Globo agora. Pois é, e o Faustão era pessoa jurídica, não era empregado assinado da Globo. Opa, mas a galera da esquerda, CUT, não sei o que, direitos trabalhistas, meus amigos, e não sei o que. Aí, o pessoal dias atrás lançou lá, venha trabalhar no pessoal, mas a pessoa jurídica. Mas por que pessoa jurídica? Porque quando você é empregado como pessoa física, você custa o dobro.
Se você tem um salário de mil reais, você custa 2.000 para a empresa, porque é a carga tributária que vem. Isso é uma coisa que o doido sempre fala. É por isso que veio aquela lei o ano passado aí, para que as pessoas continuassem nos empregos, mesmo com a carga menor ali, com o salário ali reduzido, para que as pessoas não perdessem emprego, porque as empresas não iriam aguentar. Mas aí, não sei o que, não sei. O nego fica reclamando, mas vamos ver o porquê de cada coisa, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Você não pode simplesmente ser Maria vai com as outras. Você tem que pesquisar, você tem que se inteirar, se informar. Hoje em dia, a internet te ajuda muito a você buscar coisas aqui e ali. Essa coisa, por exemplo, que eu falei da teoria da conspiração, porque a China jogou isso. Eu já vi jornal alemão, o cara falando lá sobre essa coisa de que a China fez e tal. Só que o que acontece? Os grandes líderes da Europa ali, principalmente, né, os países ricos, tá todo mundo caladinho. Sabe por quê? Estão comendo também, parceiro. Estão comendo dinheiro da China. A China tem muita grana. Tem muita grana, porque hoje a China fabrica tudo para o mundo inteiro, até para os Estados Unidos. Com isso, eles têm muita grana. Mas como que eles fazem isso? Mão de obra escrava. Eu já vi documentário da China, onde uma empresa americana tinha fechado e os chineses foram lá e compraram. Só que eles compraram e aí recontrataram as pessoas, né? Aí tinha até uma mulher lá, uma senhora, ela reclamando, ela disse, caramba, eu ganhava 26 dólares por hora, agora eu ganho 12. Antes, o meu filho chegava para mim e ele pedia um tênis novo, na mesma hora eu ia lá e comprava. Agora eu não tenho mal para comer, a gente está sobrevivendo. Ela estava reclamando. E aí eles, olha só, o diretor da fábrica lá disse, não quero saber de sindicato aqui, é proibido. Ué, mas o que é que a esquerda gosta, não é de sindicato? Entendeu? Aí eles pegaram os caras que eram os chefes, né, de setor lá, para ir fazer treinamento na China, porque a produção lá era acelerada e não sei o que, para ver como é que era lá. E aí os americanos chegaram lá na China e aí viram como é que era a produção e tal, mas e aí, vocês trabalham... Como é que é o sistema de trabalho aqui? A gente trabalha no mínimo 12 horas por dia, entre 12 e 14 horas todos os dias, e folga. A gente tem 1 ou 2 por ano. 1 a 2 folgas por ano. Ou seja, o chinês, ele é escravizado. O chinês é escravizado. A China está desenvolvida? Tá! As pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem na China. Só quem vive bem é o ditador lá, que jogou o vírus. Entendeu? E a gente que tá pagando isso aí. Tu acha que a gente estaria melhor ou pior se fosse o Haddad governando o país aí? Forte abraço! Meu amigo, imagina, vamos lá, não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. Você acha que se o PT tivesse vencido as eleições em 2018, ia ter grana para pandemia? Era capaz de roubar até, sei lá, cara, as vacinas, entendeu? Que fossem doadas para o Brasil, porque o Brasil não ia ter dinheiro para vacina, não ia ter dinheiro para auxílio, não ia ter dinheiro para nada. Imagina, cara, isso é louco. As empresas na época do PT, as estatais, que só davam prejuízo, você pega a época da Dilma ali, estava dando na faixa de 50 bilhões de prejuízo. Hoje, estatal está dando mais de 100 de lucro. Opa, é muito diferente, cara. Despiorou. A Caixa... despiorou, né? A Caixa Econômica que só dava prejuízo, a Caixa está dando lucro. A Caixa está nos registros dela com um lucro que nunca teve na história de 100 e tantos anos que o banco tem. Alguma coisa de errado
não está certo? Achei do caralho que tu deu uma risada muito parecida com o do Bolsonaro, cara. Forte abraço. E tu imita muito bem o Lula, pô. O desgraçado lá, né? Esse aí é o vagabundo! Cara, mudando totalmente o assunto pra gente encerrar. Cara, como é que foi tu tocar ali com Aquiles, cara? Eu sabia, eu tava esperando algo do tipo. Forte abraço! Não, o cara, assim, ele é um grande músico, isso é inquestionável, né? Ele tem fãs no mundo inteiro, né? Um grande músico. O problema dele é aquele jeito dele lá, cara. Eu acho assim, estou aqui numa entrevista tão legal, por que tem que terminar assim? Corta, vai! É porque tem gente querendo saber. Tem gente, sempre tem. É engraçado, né? É aquela coisa tipo novela. O pessoal adora o circo pegando fogo, né? Uhum. O pessoal adora uma treta, né? Treta! Teve uma vez que eu me desentendi com Aquiles. Eu já tinha saído da banda, inclusive. Foi uma discussão lá no Facebook, inclusive. Quando ele vazou um vídeo de um workshop dele e ele falando lá, né? É porque os vocalistas é tudo vagabundo, não pega a porra do microfone. Aí publicaram isso. Aí o Nando Fernandes, né, que foi vocalista da banda antes de mim, não gostou, né? Falou, cara, que palhaçada, não sei o quê. Meu filho vendo isso, não sei o que e tal, eu não sou vagabundo, você deveria respeitar, né? Eu vi a postagem do Nando, aí escrevi lá, eu disse, faço minhas as palavras do Nando. Tomei as dores do Nando, né? Aí começou, o pessoal... Aí ele rebateu de lá e querendo bater, eu disse, pô, bicho... Aí eu até falei lá, disse, pois eu deveria ter quebrado a sua cara naquele posto de gasolina, porque teve um dia que eu quase fui pra porrada com ele. Já no último show nem lembro. Era hangar, né? Era hangar. Então, assim, esse tipo de coisa, cara, acho que é muito feio. Ah, porque é o vocalista, né? Sendo que eu, Humberto Sobrinho, eu cansei de carregar a merda da bateria dele, os cases lá, junto com os Rhodes, entendeu? Aí vem dizer que eu sou vagabundo. Só que as pessoas gostam disso, né? De tretazinha, de fofoquinha. E isso é ridículo, cara. Eu acho que isso é ridículo, é feio. É feio. Eu acho até que ele é um cara que ele não precisaria disso. Né? Pelo músico que ele, né? Pelo músico que ele é, ele é um cara fantástico tocando, sim, entendeu? Um cara disciplinado, né? Super profissional, ele é um grande profissional. Só que esse lado em que ele começou com essas palhaçadas aí, eu realmente não gostei, entendeu? Eu não gostei, não gostou. E eu acho... até o cara que entrou depois de mim, o André Leite, também não gostou. A gente já até conversou. Quer dizer, ninguém gosta disso, de ser chamado de vagabundo, ainda mais, porra, é foda. Ainda mais injustamente. Diga-se de passagem, injustamente. Porque eu sei por mim, eu não sei os outros, lá o Nando e o André, né? Mas eu imagino que tenham feito tanto quanto eu. Eu sempre fui um cara que eu não tenho preguiça de nada, eu sempre carreguei as coisas, eu tava ali, né? Estamos na chuva para se molhar. Bom. Né? E a gente sempre fez isso. Agora vem dizer que porque o vocalista mal carrega a porra do microfone. Quer dizer, agora que eu entendi a parada do que ele tava reclamando. Era porque carregava pouca coisa? Não sei, dizendo que porque assim... porque os vocalistas entram na banda deslumbrados, achando que vão ganhar muito dinheiro e não sei o que, quando vê que a gente carrega a coisa... Cara, ridículo isso. Ridículo. Eu tenho certeza que eu vi, na época lá, fãs vendo a gente carregar, eu carregando, outros carregando. Tenho certeza que eles viram isso também. Né? E o cara falar num workshop e dizer que o vocalista é vagabundo. Eu não sou vagabundo, cara. Nunca fui. Entendeu? Eu saía daqui de Manaus pra lá, pagando do meu bolso passagem pra ir.
fazer turnê para não ganhar nada. Entendeu? Para pagar a despesa de ônibus. É para isso que eu ia. Pagar despesa de ônibus. Né? Tava investindo ali. Então eu sou vagabundo porque saí da banda? Fala sério, cara. Eu fui cuidar da minha vida. Quando a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente vê que o negócio não vai para frente, a gente procura outras coisas. É o que eu fui fazer. Eu fui... né? Eu não vou ter 20 anos para sempre. Sabe? Isso tem o quê? 10 anos atrás eu já tava com 37. Hoje eu tenho 47. Sabe? Então é ridículo esse tipo de atitude, assim. Pra gente encerrar de forma positiva, e tu falou que o papo tava muito legal, e pô, eu vou encerrar desse jeito. Pra gente encerrar de uma forma positiva, Humberto, cara, tem alguma banda ou algum músico manauara ou brasileiro, assim, que tu tem acompanhado, que tu acha, assim, que eles estão bem, tá top, tá legal pra caralho, assim? Olha, depende do que você quer dizer com top. Metal. Bom, um vocal bom, uma melodia boa. Aqui em Manaus, por exemplo, tem o Necross, né? A Necross sim, a Necross sempre foi uma banda que eu sempre admirei, o som deles, né? Sempre respeitei muito o som dos meninos. Agora, não só de metal, assim, por exemplo, aqui em Manaus tem vários músicos excelentes, cara. Teve músico que já tocou comigo aqui, em até banda cover, mas que nem mora mais em Manaus, né? Mas que são músicos fantásticos. O Stanley que foi da Gloriópera no primeiro disco lá, ele entrou, a gente estava compondo, ele entrou no meio do processo lá, o Stanley Wagner, né? Um músico fantástico, que também não mora mais em Manaus, mora em São Paulo, né? Tem essa molecada nova agora, o Aldenor, o Honorato, é um moleque assim que muito talentoso aqui de Manaus, não toca metal, toca fusion, outras coisas, mas que é um cara que a gente vê, aquilo que eu estava falando para você no começo da conversa, que os brasileiros hoje, eles evoluíram muito, né? Evoluíram muito, tem músicos fantásticos aí. Olha, o Lúcio que tocou comigo, o Lúcio Vieira, também hoje que mora acho que no Rio, né? Tem uma galera tão boa aí, cara. Tem tanta gente assim, me perdoem a galera que eu esqueço. Tem o Andrew, por exemplo, o Andrew que toca na Amazonas Filarmônica como percussionista, mas que tem um trabalho de bateria fantástico também, aqui de Manaus, né? Tem tanta gente, cara, é muita gente assim. Olha, e eu tô falando só local. Uhum. Aí você vê no Brasil, né, eu tenho uma galera que eu tenho acompanhado, o pessoal da banda Capela, que era lá de Portugal, né? Tem o Gabriel, que é o baixista, eu não conhecia, cara, porque eu conhecia a banda Capela, porque o tecladista me contactou, porque eu já tinha tocado com ele num outro projeto, que eu fiz com uns gringos aí, ele, mais 2 gringos aí. Por incrível que pareça, o nome é Aquilea. Olha o nome da banda. Mas Aquilea é o nome de uma flor. É o nome científico de uma flor, né? Que é uma banda de hard rock, que eu gravei um álbum com eles. Gravei até um DVD com os caras, mas que nunca saiu. DVD top pra caramba, sonoriza, mas a gente nunca lançou. Lançou o disco só, né? Foi o 4º disco que eu gravei na minha vida. Por sinal, gosto muito, tenho muito orgulho de ter feito aquele disco ali. Então o Fabinho, que gravou com a gente, e que hoje mora em Portugal, aí encontrou essa galera lá, o André, o Zaza, que foi da banda do André Matos, né, que estão na banda Capela. O André Zaza, o Gabriel, quer dizer, só músico top, cara, assim. Só músico top. Então, assim, no Brasil tem muita gente, muita gente. Agora, dizer que nego tá ganhando dinheiro, eu acho que não, cara. Ganhar grana, eu acho que hoje, sei lá, grana mesmo ninguém ganha não. Brasil, né, cara? No Brasil e até fora, viu? Até fora do Brasil, o metal, assim, ele deu uma caída, cara, considerada. As pessoas estão meio que sobrevivendo. Só quem ganha dinheiro mesmo é o Metallica e eu acho que o Iron Maiden.
Só. O resto, essas outras bandas europeias aí, Blind Guardian, não sei quem, Halloween, eu vejo que esses caras, eles devem estar sobrevivendo, assim, do nome que ainda tem um público e tal, mas eu não ganhar grana mesmo, acho que não. Quem ficou rico foi o Metallica, isso é fato. O Metallica, o Ozzy, esse pessoal aí, mas os demais, só lamento. É isso aí, senhoras e senhores, Humberto Sobrinho, muito obrigado por ter colado aí, cara, valeu mesmo, foi uma honra, cara. Cara, a honra foi minha, prazer imenso, foi bem legal, né, o papo aqui, muita coisa foi que eu não esperava que ia falar e que eu tinha vontade de falar há muito tempo, terminei falando aqui, né, então assim, meio que tirou um peso das minhas costas, sabe? E assim, eu gostaria muito que as pessoas pensassem no que eu falei, independente de que lado você esteja, se você é de direita, se você é de esquerda. Independente disso, eu acho que você tem que ser patriota, você tem que ser brasileiro. E isso é uma das coisas que eu falei para um cara, admirava muito você. Eu falei, amigo, quem está falando aqui é Humberto Sobrinho, brasileiro, antes de músico, antes de ser cantor, eu sou brasileiro. Sim. Eu amo o meu país, eu defendo o meu país. Eu não quero que isso aqui vire uma Venezuela. Eu não quero que isso aqui vire uma Argentina. Tá aí a Argentina. Socialismo aí, ó. Sim. Olha o que a Argentina vira uma nova Venezuela. Portugal, se não abrir os olhos, vai virar também. Socialismo tá beirando lá e o negócio não anda muito bem por lá, não. Né? Ainda dá para os caras, porque é um grande país, enfim. Mas assim, eu não quero isso aqui, cara. Imagina, eu dou um duro do caramba trabalhando e tal para ter as coisas, para o governo chegar e dizer assim, ó, isso aqui agora tudo é meu. E é meu! É meu! Porra, derrubei carrinho, derrubei celular. Mas enfim, e dizer assim, ó, você vai ter só esse bonequinho aqui para você brincar. Isso aqui é meu, ó. Goku. Isso é o comunismo, socialismo, ismo. Esses ismos todos, é tudo a mesma merda. Entenda isso de uma vez. Vão estudar, vão pesquisar. Entendeu? Quem foi Mussolini, quem foi Che Guevara. Tá aí, Che Guevara. Eu vejo gays com camisa do Che Guevara. Você sabia que você ia ser morto por ele, meu amigo? Ali, Humberto. Você sabia? Eu vejo o pessoal aí, ó. Todo o meu respeito às pessoas gays e tudo mais. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não usa a camisa do Che Guevara não, meu amigo. Porque você ia ser morto. Porque o Che Guevara, ele não tolerava gay. Né? Só que eu vejo essa galera aí que não se informa das coisas, acha bonita a camisa do Che, né? É legal, turma do oba-oba, mas que não se informa. Então, assim, nós temos hoje internet à disposição de todo mundo. Todo mundo tem internet hoje. Qualquer pessoa tem acesso. Isso graças à nossa democracia. Porque lá em Cuba não tem não, parceiro. Lá em Cuba a internet é limitada. Você não pode entrar em qualquer site, se informar. O governo controla tudo. A China controla tudo. E eles querem controlar a gente também. Esses TikTok aí que você fica assistindo aí, né? Quai, sei lá, que diabo é, como é que pronuncia essa porcaria? Entendeu? Na verdade, porque eu não tô ganhando dinheiro, é porque a China tá vendendo os teus dados para as empresas e tal. É isso que está acontecendo. Agora, é claro que aí vem a questão de algoritmo, né? Google. Você pode perceber, você pesquisa qualquer coisa na internet, ou você nem pesquisou ali. Falou. Eu tive essa experiência, cara, recentemente. Você falou, o Google, ele capta o que tu falou. Sim. Aí você entra no Facebook lá e vem a propaganda daquilo que tu tava falando. Caramba, eu falei nisso agorinha. Mas o cara não se toca que é algoritmo. O Google pegou e jogou lá. Ó. Compartilha com as empresas. Mesma coisa a China. Então fica vendo aí TikTok, fica
Fica aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço pra vocês. Pede pros caras se inscrever aí, pô. Se inscreve aí no canal. Fala aí. SelvaCast. SelvaCast. Vai sair no YouTube e no Spotify. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.